gente... Ó, eu tô meio resfriada, então... Não assuste com a minha voz. Tá. Senão eu vou ficar tossindo e vocês falando ao mesmo tempo, não vai dar certo. Ok. Vocês já se conhecem, né? Não precisa apresentar uma para outra. Não precisa. Tá bom. E vocês já conhecem Kenneth Reagan, né? Vocês leram Crescendo Espiritualmente? Lemos. Você também, né, Sueli? Sim. Então não preciso falar do autor. Que é o mesmo da outra vez. Então eu preparei aqui alguns pontos e a gente pode discuti-los, e depois, se vocês quiserem, a gente pode ir nomeando alguns trechos que vocês sublinharam, que acharam interessantes. E sempre a pergunta difícil que eu faço no começo é: uma palavra que define este livro, ou se você pudesse nomear este livro com outro nome, qual seria? Por favor. Gente. Nomear esse livro com outro nome eu não sei. Mas uma palavra, eu acho que seria vida. Vida. Acho que a gente consegue viver melhor na direção do Espírito Santo. Muitas pedras no caminho são tiradas quando a gente está na direção do Espírito Santo. Então a gente tem uma vida mais plena. Opa! Deu um mortal. E aqui não tá dando muito certo. E você, Suelen? Qual a palavra para você? Ou outro nome? A Ju falou vida, então eu colocaria aí sabedoria. Eu nomearia esse livro de É Possível Conhecer o Seu Futuro. É verdade. Verdade. Na verdade, seria um nome que eu daria. Ponto, acabou. Mas não é que é possível conhecer o seu futuro. Às vezes você é guiado, mas não sabe que é para aquilo, mas está sendo guiado, né? Enfim. Mas isso vai falar o livro desses que a gente está lendo esse mês. Você está lendo, Ju, Thiago Brunet? Então, né, não comecei ainda. Não, eu já ia perguntar o que você estava achando. Eu fiquei meio enrolada e aí perdi um pouco o tempo, mas eu pretendo ler. Ainda tem meio mês ainda. Você está lendo qual, Suelen? Do Thiago Brunet também. E aí, o que tá achando? A Suelen é um avião de leitura, meu. Ela lê os livros numa semana. Não, então, aquelas assim, né? Tô conseguindo, pelo menos o desafio tá indo. Para quem não estava conseguindo ler quase nada de livros, olha, já consegui nesse tempo 10 livros, já é bastante. Para quem não lia quase nada. Então, mas o do Thiago Brunet está gostando? Tô gostando. Eu já tinha assistido algumas lives dele, e principalmente no YouTube quando ele lançou, mas ainda não tinha, né, lido o livro, e achei muito bacana. E o que ele fala, bem de encontro. Ele tá famosinho, né, o Thiago Brunet. Mas beleza, gente. Vamos entrar então no tema deste livro. Este livro, dos livros do Reagan, ó quem tá aí. Acordou. Dos livros do Reagan, ele é um dos mais indicados, mesmo por quem não é do Rema, né, dessa linha de conhecimento e de estudo. Eles indicam, então, esse livro é uma referência. Por exemplo, Luciano Subirá, que é de uma outra denominação, ele indica esse livro como um livro importante para a gente conhecer o trabalho do Espírito Santo e tal. Fala, Breno. O Breno avisou que estava trabalhando aí e que ia acompanhar a gente. Não sei se ele pode falar, mas bora lá. Então, gente, primeira coisa que eu separei aqui, que eu queria discutir com vocês é: a direção vem pelo Espírito. Porque a gente sabe que somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né?
E existe uma direção que o nosso corpo nos leva, que é a direção de fazer as vontades naturais nossas, de todo ser humano, né? Ficar na cama, comer um montão de comida, assistir Netflix ao invés de ler, que é mais confortável. A nossa carne se inclina e se direciona para um lado. E a nossa alma também, ela se inclina e se direciona para aquelas coisas que a gente gosta, né? Para aquilo que faz, que nos agrada também, emocionalmente falando. Ninguém gosta de terminar um relacionamento, por exemplo. Então a nossa alma nos afasta do sofrimento sempre, né? Está parecendo uma conversa meio budista, mas não é. E o nosso espírito é uma terceira direção que existe para nós, da qual a gente não está acostumado a ouvir, a ser guiado, a conhecer as direções, a saber quais as direções o Espírito dá. Mas é por meio do Espírito que essa direção de Deus vem. Então a primeira coisa que eu queria pontuar é isso. Existem 3 direções no nosso corpo. Uma que o nosso corpo deseja, uma que a nossa alma deseja e uma que o nosso espírito deseja. E a direção que Deus quer nos dar, no texto de Romanos capítulo 8, 14, fala, né, que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então essa direção está no Espírito, e não na alma nem no corpo. O que vocês acham disso? Concorda, discorda ou não quer discutir o assunto? Eu concordo. É a Ju. A Ju tá... A Ju. Ouviu, Ju? Concorda, discorda ou não quer discutir o assunto? Ouvi sim, concordo. Então, uma coisa que eu achei legal que ele colocou aqui no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, não sei se é bem o primeiro, deixa eu ver aqui. Não é no primeiro não. No final do terceiro capítulo ele fala assim: há muitos anos comecei a pensar assim, e no início dizia para mim mesmo em voz audível: eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e moro em um corpo. Dizer isto ajudou-me a ficar mais consciente do espírito, ajudou a minha fé, porque fé é do espírito, ou seja, do coração. E na primeira vez que eu li esse livro eu não havia grifado esse trecho, e na segunda vez eu achei interessante que ele falava em voz audível para ele mesmo, para se tornar consciente de que ele era um ser espiritual. Porque realmente sermos espirituais não é algo que a gente percebe sem ler, sem estudar a respeito disso, não é algo que a gente nasce sabendo que somos seres espirituais e que somos eternos. É alguma coisa que a gente entra em contato, estuda, mas que facilmente a gente perde a noção disso, perde a consciência disso. Então ele se lembrava disso falando para ele mesmo: eu sou espiritual, eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Eu achei interessante isso. E eu passei a fazer, eu tenho uma lista de declarações que eu anoto e eu vou repetindo, às vezes durante o dia, quando eu estou orando, às vezes eu oro. E eu me lembrei de declarar isso: eu sou um espírito, eu sou um espírito. Que é bom para a gente tomar consciência disso. E também ele pontua aqui em um dos capítulos que o espírito é diferente da alma, né? A gente sabe, somos espírito, temos uma alma, logo não pode ser a mesma coisa. E aí ele explica, que também a gente já estudou, quando a gente estudou a matéria do Realidades da Nova Criação, que qual que é essa diferença, então, espírito, alma e corpo? Espírito, quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é recriado e o nosso espírito está salvo. O espírito não precisa mais fazer nada, já está salvo. Mas a nossa alma precisa ser renovada pela palavra. É por isso que fala Romanos 12, 2,
renovação da mente pela palavra de Deus. E a mente, o que que é? É a alma. Como que eu troco os meus desejos? Como que eu troco as minhas vontades? Renovando a mente pela palavra, entendendo o que que é a palavra de Deus, o que que Deus quer de mim. Eu vou mudando o meu jeito de enxergar a vida, eu vou mudando o meu jeito de entender as coisas que acontecem comigo. Então, essa renovação da mente é o desenvolvimento da salvação, que acontece mediante a renovação da mente, foi o que eu anotei aqui. Então, no espírito está tudo pronto, só que a alma não. A alma ainda, quando a gente nasce de novo, a gente tem as mesmas vontades, os mesmos desejos. E a leitura da palavra vai fazer com que a gente vá treinando a nossa alma, vá renovando a nossa alma e vá conseguindo discernir o que que é da alma e o que que é do espírito. Porque, na verdade, gente, a gente nasce sendo guiado pelos 5 sentidos. A gente aprende a não botar o dedo na tomada porque dói. Se você falar para a Sofia, Sofia, não põe o dedo na tomada, pode ser que ela não entenda, porque ela ainda não aprendeu os signos da língua portuguesa. Talvez ela não entenda, mas você pode ter certeza que se ela botar uma vez o dedo na tomada, nunca mais ela bota, porque ela vai tomar um choque e vai aprender, ou seja, a gente aprende a ser guiado por aquilo que a gente sente, né? Eu pus o dedo na tomada, doeu, sim, foi mal, foi ruim para mim, eu não faço mais aquilo. O que eu estou aprendendo? A ser dirigido por aquilo que eu sinto. Aí a gente nasce de novo, nosso espírito é recriado e a gente aprende que a gente não tem que ser guiado mais pelo que a gente sente, né? Paulo vai dizer que não andamos por vista, mas pela palavra. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, se não me engano, em capítulo 5, 2 versículos, ele vai falar sobre isso, que a gente não anda mais pelo que a gente vê, não andamos por vista, mas andamos por fé, né? Então é isso, gente. O que vocês acham dessa questão de desenvolvimento da salvação, de a gente, quando nasce de novo, não mudar as nossas vontades, os nossos gostos, mas à medida que a gente vai se conformando com a palavra, né, tomando a forma da palavra, porque ele fala nesse verso, não se conforme com o mundo. A gente tem uma forma inicial do mundo, mas à medida que eu renovo a minha mente, eu vou tomando uma outra forma. E essa nova forma vai dizer para nós como que é o jeito que a gente deve viver e o jeito que a gente deve tomar as nossas decisões e, portanto, o jeito que a gente deve ser guiado. O que vocês acham disso? Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que isso vai sendo gradualmente, né? Você vai descobrindo essa sensibilidade, vai adquirindo mais sabedoria e ouvindo mais a voz do Espírito aos poucos. Não é da noite para o dia. Sem dúvida. Pensa uma linguagem, né? Sofia não aprende a falar do primeiro Exato. dia. Ela ouve várias vezes as pessoas conversando e ela começa a tentar reproduzir esse som e à medida que o tempo vai passando, ela vai aprendendo. Demora o quê? Vários meses para conseguir se comunicar. E depois ainda tem que fazer o quê? Ir na escola e lapidar para não falar eu bebo águas, sei lá, para não ter erros de concordância, erros de ortografia. Então, é uma nova linguagem, né, que a gente aprende. E é interessante que em cada pessoa é de um jeito diferente, né? Às vezes eu sinto Deus me direcionando de uma forma e você se desenvolveu de uma outra forma. Sente Deus falando com você de outro jeito, né? Ele vai falar aqui, em algum dos capítulos, sobre sonhos, né? Tem gente que é muito guiado por sonho. Tem gente como eu, que sou mais guiado de uma maneira mais racional, né? Eu sou mais racional. Então, eu peço para Deus me explicar as coisas, me direcionar de uma maneira mais racional, né? Às vezes o caminho mais racional, que assim, o que eu faço? Compro uma coisa ou compro uma outra coisa? O que a gente faz? A gente procura primeiro um encaminhamento mais racional, né? Qual que é o melhor custo-benefício? O que tá melhor, né?
Mas às vezes, pelo Espírito, não é bem assim. Às vezes Deus quer que a gente compre o outro por alguma razão. Porque na outra loja vai ter uma pessoa que você vai fazer um relacionamento, essa pessoa vai te dar uma porta de emprego amanhã, ou porque você vai falar de Jesus para alguém ali, ou porque você vai ouvir alguém ali que precisa ser ouvido. Enfim, tem uma infinidade de razões. Mas o que eu estou dizendo é que, para mim, eu ainda sou mais racional e Deus me direciona de uma forma mais racional. Então, é um desenvolvimento de cada um de nós de crescer nisso, de entender como que é que Deus fala comigo, como que eu consigo ser guiado por Deus. E isso é prática, né? É igual aprender a andar, por exemplo. É tentar cair, vou jogar o corpo um pouquinho mais para trás, acho que equilibra melhor. É prática, é seguir as direções mais simples, as impressões que parecem que é apenas uma coisa da sua cabeça, é ir seguindo e afinando essa direção, esse direcionamento. Né? É o discernimento também, né? Você discernir aquela voz que está falando dentro de você, se é sua ou também não é. A testificação seria essa palavra, daquilo que está sendo falado dentro de você. Isso, exatamente. Se testifica, né, com você, ou seja, se bate aquilo que você está ouvindo com aquilo que já está no seu espírito, com a direção que você já conhece a respeito da palavra. Fala, Ju. É isso mesmo. É um desenvolvimento mesmo. Ninguém entra na escola na primeira série e na semana seguinte já está se formando no colegial, né? Então, é um desenvolvimento mesmo, a gente aprender a ouvir a voz do Espírito, aprender a andar na contramão, né? Um exemplo na palavra fala que o mundo nos ensina a odiar o que nos odeia, os nossos inimigos, né? Mas Deus nos ensina a amar os nossos inimigos. E essa transformação da nossa mente é realmente um desenvolvimento. Se a gente teve fé no começo, né? A gente tem que continuar tendo fé, acreditando na palavra, e o conhecimento da palavra vai transformando a nossa mente, vai transformando a nossa vida, e a gente vai tendo outra visão. Começa a enxergar com os olhos espirituais, não mais com os olhos carnais, né? E Exatamente. também que você tinha falado um outro assunto que eu já esqueci. É legal que a Suelen falou dessa questão do discernimento, por isso, né? Quando a gente vai amadurecendo, e não estou dizendo que eu sou maduro, mas quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente não toma mais decisões precipitadas, ou às vezes alguém fala alguma coisa para nós que a gente vai talvez retrucar e você fala, peraí, deixa eu discernir. O que está por trás disso aí que ela está falando? Será que tem um porquê, né? E às vezes o Espírito fala. Não, e é interessante porque às vezes a gente é direcionado a fazer coisas que parece que vai contra a palavra. Eu já vi gente, nunca aconteceu isso comigo, mas que já ouvi pregações que o pastor vai orar, o pastor ora por mim, tal hora que ele vai orar, ele sente, não ore. Já viram isso? Por quê? Porque às vezes esse discernimento ele vai contra o que naturalmente a gente esperava fazer. Alguém fala uma coisa, você fala, essa pessoa está contra mim. E às vezes você consegue discernir que não é a pessoa falando. É Satanás falando através da pessoa. Ou ela está oprimida, ou ela está falando porque ela não está bem, ela precisa ser ouvida, né? Então a gente, à medida que vai amadurecendo, vai sendo mais sóbrio, eu diria, nas decisões que a gente toma, né? Porque a gente vai aprendendo a discernir o que são essas vozes, o porquê que tá sendo falado dessa forma. Quanto mais experiências a gente tem, talvez você fale, cara, eu já vi esse filme, aí tem coisa, vamos de leve, né? É verdade, era isso que eu ia falar. A gente, por exemplo, se eu acabei de te conhecer, às vezes eu vou fazer uma ligação para você, ou você me liga de um número desconhecido,
Às vezes eu não vou reconhecer a sua voz se eu acabei de te conhecer. Precisa de uma intimidade, precisa de um relacionamento para você reconhecer e discernir a voz. E é assim com o espírito também, né? A gente tem que desenvolver esse relacionamento para poder discernir a voz do espírito e ter o testemunho interior, como fala no livro, né? Ter essa certeza quando vem dentro de nós, você tem uma certeza do que é o que não é para fazer, né? Uhum. E demanda um relacionamento, demanda tempo, não é de uma hora para outra, né? Exato. É aquela intimidade, né, que você tem que ter para você adquirir tudo isso. Exatamente. E como eu falei, não é da noite pro dia, é aos poucos, é gradualmente. Quando você conhece muito uma pessoa, né? O jeito que ela te olha, você já sabe que não tá legal, ou que a pessoa quer ir embora de um lugar, né? Que a intimidade gera essa facilidade na comunicação, né? E às vezes não é só um olhar, é uma atitude também, né? Que vale muito mais que palavras. A postura da pessoa também, tudo isso conta. Toda a linguagem corporal, às vezes, da pessoa, Exato. você percebe, né? Por andar mais perto da pessoa. E tem uma experiência que um amigo meu contou, que ele estava falando a respeito disso, né? Da gente crescer, se desenvolver em intimidade com Deus, mas sobretudo em seguir direções, né? Estar mais sensível a Deus, essa questão de ser um aprendizado, um desenvolvimento, e que não é do dia para a noite, né? Ninguém começa hoje a primeira série, como a Ju falou, e amanhã vai terminar o colegial, mas mais do que isso, na questão da complexidade também. Ninguém começa... a pessoa entra na escola e aprende, ela tem dificuldade de fazer uma letra, velho. Ela vai fazer caligrafia para fazer o A. Ninguém entra fazendo A e amanhã está fazendo uma dissertação de mestrado, porque a complexidade também aumenta. E por que eu estou falando isso? Quero falar desse exemplo desse meu amigo, que falou que ele estava crescendo nessa questão de entender a Deus, de seguir as direções. E aí uma vez ele estava andando na rua e ele sentiu, eu não sei agora, não foi voz audível com certeza, e ele sentiu essa impressão, essa inclinação de atravessar a rua. E aí ele relutou por alguns segundos e falou assim, cara, que tonteira, imagina atravessar a rua, tô aqui no meu caminho aqui, não tem nada aqui, né? Talvez se ele visse uma pessoa suspeita, ele tivesse mais facilidade de atravessar a rua. Mas assim, naturalmente falando, não tinha razão para ele atravessar a rua. Foi como se ele podia pensar que era coisa da cabeça dele, era uma tonteira qualquer que apareceu lá. E aí ele ficou e de novo veio a impressão, atravessa a rua. E aí ele atravessou a rua. E sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque às vezes a gente acha que aí você atravessa a rua e veio um carro e bateu na onde ele estava ou passou um ladrão correndo. Não, cara, não necessariamente. Por quê? Porque quando você está aprendendo, as primeiras direções são simples. É coisa atravessa a rua. É coisa fala tal palavra que para você treinar isso pode parecer bobeira. Sabe, assim, uma inclinação. Você está falando com alguém. Outro dia, também um amigo falou. Ele estava num Uber e ele falou. Ele sempre conversa com os Ubers tal, e começou a vir um negócio, pergunta do pai dele. Pergunta do pai dele. Ele, cara, que isso, mano? Não, nada a ver que perguntar do pai. Isso aqui é coisa da minha cabeça, cara. E perguntar do pai. E aí ele falou, cara, desculpa perguntar, mas. Mano, e seu pai? Assim. E o cara começa a chorar. Porque tinha acontecido alguma coisa com o pai, não sei se o pai estava internado, se ele não tinha o pai. Ou seja, ele podia simplesmente falar, não, isso é coisa da minha cabeça, cara. Imagina perguntar do pai, o cara vai achar que eu sou louco. E eu tenho uma coisa para te falar. A gente não tem mais reputação não, velho. A gente precisa seguir as direções. Se Deus está falando, tira R$10 e dá na mão de fulano,
faça isso. Porque, mas o que ele vai pensar de mim? Você morreu para você, querido. Você não tem mais reputação. E essas direções vão vir de pequeno. Deus nunca vai falar para um cara, vai lá, interrompe o culto, pega o microfone e traz uma palavra para a igreja. Fala que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, ele não vai fazer isso com quem não aprendeu a ouvir a voz de Deus. E como é que a gente aprende? Aos pouquinhos, começando por coisa pouca, né? Ninguém tem intrepidez para orar por câncer enquanto não tiver expulsado várias dores de cabeça. A gente começa de pouco e com essas pequenas direções. Então, desafio vocês a estarem mais atentos às impressões que chegam dentro de você. Sabe aquele negócio que parece que é da sua cabeça? Estou conversando com um amigo, pergunta tal coisa. Pergunte para ver, teste, experimente. Tô conversando com alguém, fale tal coisa. Ou vá por tal caminho. Todo dia eu faço o mesmo caminho para o trabalho. Hoje, cara, não sei, uma impressão que é para eu ir por outro caminho. Obedeça, faça, porque assim você vai crescer em estar sensível a ouvir a voz de Deus. Dessa forma você vai desenvolvendo, afinando essa relação, esse ouvir a Deus. Amém? Faz sentido para vocês isso aí? Principalmente em relação quando você está dirigindo e você não entende, fala, nossa, por que não é para ir por esse caminho? De repente você automaticamente já virou o carro e depois você fica sabendo, não, aconteceu um acidente ali, alguma coisa, enfim. Não, então, mais ainda que, né, por você ter mudado o caminho, mais ainda de que aquilo que você estava ouvindo lá foi um livramento, alguma coisa. Pelo menos eu posso falar porque já aconteceu comigo várias vezes. Então... Sim, mas eu digo assim, às vezes você nem vai saber que é um livramento. Porque se você desviou do caminho, às vezes você fica sabendo. E aí você tem, nossa, foi Deus mesmo, porque se eu tivesse feito tal coisa, tinha acontecido tal coisa. Mas às vezes você nem fica sabendo. Você tem uma inclinação, você segue, e você nunca vai saber se tinha alguma coisa no outro caminho. Pode ser que tinha, um livramento. Pode ser que não tinha nada e Deus estava só te treinando a seguir as direções dele. Mas a gente sempre precisa tentar seguir, né? Do mais simples, da coisa que parece mais boba, a gente precisa tentar seguir. Exato. Outra coisa que eu anotei aqui, que ele falou também, é dessa direção que o nosso corpo, às vezes, tem, né? E ele dizendo aqui, ele vem falar do espírito, da alma e do corpo, que essa direção do corpo, diferente da direção da alma, que a direção da alma a gente vai educando ela pelo conhecimento da palavra, né? Eu vou renovando a minha mente e vou educando a minha alma do que ela deve pensar, de como ela deve sentir, de como ela deve perceber as coisas. Mas o corpo não dá para ser treinado, o corpo não dá para ser convertido. Os hormônios não se convertem, né? Ele fala aqui no capítulo 17. A voz do corpo. Você não deve julgar pelo sentido físico. Ele não testifica com o nosso corpo. Nosso espírito não testifica com o nosso corpo. Dirigir-se pelos sentidos é entrar em problemas. Então, gente, seguir as orientações do corpo, não baseie sua fé na palavra, não nos seus sentimentos. Não posso compreender Deus mediante os meus sentimentos, compreendo-o mediante a palavra de Deus, o que Deus diz a respeito dele. Então, não dá para converter a carne, né? A carne nunca vai aprender por ela mesma a ser direcionada por Deus, né? A gente tem esses dois nortes, espírito, corpo, a alma no meio, mas o corpo nunca vai tender para Deus. O corpo sempre vai tender para as coisas que nos dão prazer, para as coisas que nos dão conforto. Então, é interessante também a gente pontuar isso, né? A gente não converte, não educa o corpo
os hormônios e o corpo sempre vai tender para o conforto. Concorda? Discorda ou não quer discutir o assunto? Concordo. Então, outro ponto aqui, já entrando aqui nas formas que ele disse aqui, que ele entende, o autor, que a gente pode ser guiado pelo Espírito. E a primeira forma é o testemunho interior. Que é um freio, ou uma luz vermelha, ou uma falta de paz quando você precisa tomar uma decisão. Então, como que eu vejo isso? Como que eu vejo isso na minha vida? Como eu falei para vocês, eu sou guiado de uma maneira mais racional, né? Eu racionalizo as decisões e eu falo assim, Deus, eu consagro ao Senhor essa decisão. Do meu ponto de vista, eu escolheria essa aqui. Eu estou indo nesse caminho, Senhor. Me ajuda, me orienta, me direciona. E à medida que o tempo vai passando, se Deus não quer que eu vá por esse caminho, que eu tome essa decisão, eu começo a sentir uma falta de paz. É muito difícil falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que é um sentimento, assim, difícil explicar, mas o autor traz isso como sentir um freio, uma luz vermelha, alguma coisa me dizendo que não era esse caminho que era para eu seguir. Difícil de definir, né? Vocês querem tentar definir como que é esse não vá por essa direção no testemunho interior? Ou o contrário, né, Gu? Ou para ir e seguir, né? Eu vejo muito assim, quando as portas se fecham ou as portas se abrem, é resposta de Deus. Às vezes a gente não vai ter uma resposta direta, uma voz audível do Senhor falando, vá ou não vá, né? Mas quando as coisas se encaminham, sem muito esforço, e as coisas se abrem e fluem, é para você ir. E quando começa a dar muito enrosco, ou fechar tudo, travar tudo, é uma resposta também para não ir, né? Exato. Eu creio assim, que quando a gente tem 2, 3 opções de uma decisão para tomar, e a gente está orando, Pai, eu quero fazer a sua vontade, Pai, eu quero fazer a sua vontade, e ele não fecha uma das portas, você tem 3 opções, ele não fecha 2 portas, e uma fica mais escancarada, vamos dizer assim, é porque as 3 são possíveis. As 3 vão ser boas para você. Porque ele é bom e fiel e misericordioso, e você tem orado, cara, eu quero fazer tua vontade, Pai, me ajuda na melhor decisão, me ajuda para que eu tome decisões acertadas, você está orando. E aí uma das portas vai fechando, vai truncando, é que não é aquele caminho. Concordo com a Ju plenamente. As coisas de Deus são desimpedidas, trazem paz, normalmente, né? Normalmente. 95% das vezes, né? Às vezes coisas se levantam e a gente tem que insistir e aí ele libera, né? Mas normalmente as coisas vão se desenrolando de uma maneira pacífica, amistosa, né? Você vai percebendo que é o caminho que Deus está abrindo para você, não é isso? Isso. E sabe o que eu acho interessante? Eu vou citar um pouquinho do livro que eu tô lendo agora, do Tiago Brunet. Ele chama essa explicação que você fez como zona de expulsão, para você ir direto para o seu destino. Porque as coisas, você começa a não ter paz, você não ter tranquilidade, e aquilo vai te conduzir, te caminhar para o destino final, para você obter o sucesso, enfim, em todas as áreas. E em outro ângulo, para você também ter essa certeza, que eu já ouvi várias vezes, você precisa, para saber se aquele caminho está certo, sentir uma paz dentro de você muito grande. É uma paz, uma mansidão, como está escrito na palavra mesmo. Aquilo ali, aí você sim tem a convicção daquilo ser direcionamento de Deus. Uhum. Exatamente.
Eu acho que essa primeira forma, que é o testemunho interior, ela pode ser traduzida por paz, né? Sentir paz a respeito de uma decisão. Até isso faz parte do nosso crentez, né? A gente sempre fala isso. Ah, o que você acha de tal coisa? Não, estou sentindo paz a respeito de tal coisa, né? Estou sentindo que é a direção de Deus, porque tem paz no meu coração a respeito disso. Acho que paz é É uma... tranquilo. E as coisas fluem naturalmente daí. É interessante você falou do livro, porque a vontade de Deus é que a gente caminhe em direção ao nosso chamado, né, ao nosso propósito de vida. A gente vai falar bastante disso nesse mês, desses livros que a gente está lendo. Mas imagina que Deus ele tem um sonho para nós, ele tem um alvo lá. E à medida, quanto mais sensível a gente estiver, mais fácil, mais simples vai ser chegar nesse lugar que Deus tem para nós, né? Quanto mais desligado da vontade de Deus, da direção de Deus, mais cabeça a gente vai bater para chegar naquele lugar, né? Mesmo assim, algumas vezes por misericórdia, Deus nos catapulta para o nosso destino. O que significa isso? Ele permite, às vezes, que a gente sofra em algumas coisas, que a gente caia em algumas ciladas, fruto de escolhas erradas, para agilizar, para ensinar a gente. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ele causa os erros para ensinar. Eu estou dizendo que ele permite, porque Deus sempre transforma a maldição em bênção, né? Então, uma escolha errada, Porque a por gente exemplo... escolhe. Sim, A gente tem nós que direito a escolhemos. escolhas. Nós que escolhemos. Mas quando a gente escolhe uma decisão errada e a gente sofre, Deus usa essa circunstância para nos catapultar para o nosso destino. Quer dizer, eu poderia ter feito uma escolha acertada aqui e já caminhar em direção ao que Deus queria para mim. Mas eu fiz uma decisão errada e Deus respeita. Só que essa decisão errada, depois que eu me lascar, que eu sofrer, ele vai aproveitar essa situação para me jogar de volta para o destino correto. Por misericórdia, porque ele quer que eu chegue naquele lugar. Agora, às vezes, eu estou tão desligado mesmo que mesmo fruto dos sofrimentos, das escolhas erradas, eu continuo batendo cabeça, eu continuo desligado, eu não aproveito os momentos de queda para me realinhar com Deus, e aí eventualmente eu estou indo cada vez mais longe da onde Deus quer, né? Esse livro do Thiago Brunet, ele é escrito para crente, né? Para gente que está sempre tentando ouvir a Deus. Então ele está dizendo, ó, se você entrou por um lugar errado e você está sofrendo, vê aí o que você deve redirecionar para ir em direção ao propósito. O que Deus está te dizendo nessa situação que você fez errado? O que Deus está te direcionando para fazer agora, né? E eu acho muito interessante esse ponto de vista que ele põe, porque a gente, assim como Regan fala também, com relação a testificar, você saber discernir como está o seu interior, essa voz que está falando dentro de você, para você não confundir, porque muitas das vezes também você vai estar colhendo aquilo que você plantou, você não está sendo expulso, entendeu? Para o destino em si, como Deus quer, mas você está colhendo. Então você tem que saber discernir também tudo isso, né? Que vem de encontro com as suas escolhas e com a voz que você ouve lá dentro de você. Não sei se ficou claro, não sei se ficou confusa a maneira como eu falei, desculpa. Sim, não, sim. Eu acho que com relação a decisões, a gente sempre precisa fazer um misto de ouvir a voz de Deus e racionalizar também. Pô, eu estou sofrendo aqui. Que decisão que eu tomei errada? Né? As coisas estão tudo dando errado. Estou dando morro em ponta de faca. Pô, eu acho que não é esse caminho. Vamos... Ou seja, tentar ouvir a Deus para tomar uma decisão, mas, tendo tomado uma decisão errada, também racionalizar e ver o que eu posso fazer certo, né? Porque senão a gente vira muito místico também, né? A gente fica pedindo sinais para Deus, a gente fica, né? Deus colocou dentro de nós uma mente que é para pensar, né? Quem é o homem que planeja fazer, ele fala, fazer uma construção e não sabe quantos tijolos vai? Ou seja,
o planejamento, a racionalização faz parte também. Ele deu para nós isso, essa inteligência para a gente pensar, para a gente racionalizar. Mas a última decisão tem que ser a direção, né? É como eu disse, como eu faço. Pai, eu acho que o melhor caminho para eu ir para tal coisa é esse aqui. Me parece que é esse. Mas, Pai, me guia, me direciona, fecha as portas se não for essa, abre outras, vai, me levanta pessoas, eu oro assim, levanta pessoas para me ajudar a entender essa situação, se é por aqui mesmo, e consagro ao Senhor, essa oração de consagração. Né? Vocês já tiveram aula de oração, né? Oração de consagração. Consagro essa decisão ao Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua. Me ajuda a tomar a decisão acertada. E sempre buscar a direção na palavra, né, Gu? Porque tudo que a gente fizer, se tiver de acordo com a palavra, até fala no livro, alguma profecia, alguma direção que você receba, de qualquer lugar que venha, deve ser julgada pela palavra, né? Deve ser passado pela palavra. Se está de acordo com a palavra, vem de Deus. Se não está de acordo ou fora do contexto, não vem de Deus, né? Exato. Isso é uma coisa bem legal que fala no livro, né? A Bíblia é o nosso guia, né? É o nosso manual, né? Então, tudo aquilo que está especificado na palavra, a gente já pode tomar como direção para nós. A dificuldade é quando duas decisões estão na palavra, né? E aí a gente precisa tomar uma decisão mais difícil, vamos dizer assim, ou mais que apenas nos direcionar pela palavra não é suficiente. Aí a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Às vezes ele fala, escolhe você, filhão. Você escolhe. Ou às vezes a gente tenta balizar, cara, o que está mais alinhado com Deus, o que está mais alinhado com o nosso chamado. Aí é racionalizar mesmo, né? E eu achei interessante que ele falou, que ele cita aqui, né? Que no Antigo Testamento, as pessoas ficavam pedindo sinais, né? O negócio da lã, né? Bota a lã lá fora, se a lã estiver seca é uma coisa, se a lã estiver molhada é outra. E ele fala que esse não é mais o jeito que a gente tem que pedir, né? Eu conheço pessoas que ainda pedem hoje. Pai, me dá um sinal. Se é para eu fazer tal coisa, me dá um sinal. E eu acho que Deus pode dar um sinal. Mas ele não é obrigado a dar um sinal. Porque ele já ele pôs dentro de nós o próprio Espírito de Deus. Então, ele está nos dando um guia seguro, como diz o livro, que é o próprio Espírito morando dentro da gente. Então, será que quando a gente está pedindo um sinal, ou mesmo o pai pede para alguém me dar uma profecia, será que a gente não está sendo preguiçoso de gastar tempo com Deus, de tentar discernir na palavra e está querendo uma coisa mais pronta? De alguém que venha dar uma direção para nós, ou de um sinal para confirmar uma coisa? Então, a gente não deve mais ser guiado por sinais, como era no Antigo Testamento. A gente pode sim, e Deus pode, por misericórdia, dar esse sinal, mas não é mais a forma principal que Deus usa para nos guiar. Concorda? Vocês estão... É verdade. É verdade. Se ele está dentro de nós, né? É por isso que a gente precisa desenvolver o nosso espírito a discernir a voz do Espírito Santo. Que até no final do livro fala, né, que a gente tem que chegar a um nível que a hora que a gente perguntar para o Espírito Santo, a gente já vai receber a resposta na hora, se sim ou se não, né? Por isso que nós temos que desenvolver e crescer espiritualmente. E é muito sério também você pedir sinais e não souber discernir, porque você pode se prejudicar nas decisões, tudo, e dar ouvidos a pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito. E isso acontece, nossa, muito em várias situações, né? Em várias... É que não dá para se aprofundar, falar que não é essa a intenção,
mas ele cita vários exemplos no livro dele, para você cair em si e tomar cuidado, né? Digo mais, porque quando a gente ora com voz audível para fora, tô orando no meu quarto, mas tô orando em português, voz alta, o mundo espiritual está ouvindo, né? Às vezes eu tô com vontade de fazer um negócio, isso não é o melhor de Deus, eu já tô contaminado pelo que eu acho que é, e eu falo, pai, dá um sinal aí, e eu fico, na verdade, procurando um sinal, eu falo, não, é de Deus. Ou mesmo Satanás, sabendo do que está acontecendo, ele dá esse sinal, porque ele está escutando a nossa conversa, para me confundir, para me lascar, né? É possível que isso aconteça. E Satanás, ele usa a própria palavra para tentar nos confundir, né? Distorcer o contexto. Por isso que a gente tem que analisar bem. E ser bem sensível mesmo à voz do Senhor e julgar pela palavra, porque senão nós podemos ser enganados mesmo por Satanás, porque ele usa a própria palavra de Deus e pode nos confundir. A gente ouvir Satanás achando que é Deus. Exato. Entra na questão de você saber ouvir, filtrar, ter sabedoria e ser sensato, tanto no ouvir quanto no falar, né? E aí eu conecto com a questão da profecia também, né? Que ele fala. Ele fala assim, a profecia é uma direção externa, mas agora você tem um guia dentro de você. Então, quando essa profecia vem de encontro com alguma coisa que você já tem no seu coração, beleza, é uma confirmação de uma direção de Deus. Agora, ser guiado por uma profecia, como era no Antigo Testamento, também não é mais para nós. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito dentro. O Espírito vinha sobre sacerdotes, profetas e reis para algumas ocasiões específicas. Ele não estava dentro das pessoas. Agora a gente tem o guia dentro da gente. Então a gente não deve se guiar por uma profecia. Porque as profecias, mesmo vindas de Deus, passam por vasos de barro, que somos nós. E aí, na hora que a pessoa vai dar a profecia, ela pode acrescentar, sem querer, uma impressão que ela teve. Quando ela olhou para você, ela achou que você, sei lá, qualquer coisa, e na hora vem para ela uma coisa do Espírito, ela junta com uma coisa dela, e ela fala, e ela erra. Então, a gente precisa julgar essa profecia pela palavra, e mesmo estando alinhado com a palavra, tem que julgar se tem a ver com o que você já tem recebido dentro de você. Porque, por exemplo, às vezes a profecia é assim: eis que te digo que existe um chamado grandioso na sua vida, varão. Você vai pregar para multidões. Cara, isso é bíblico. Né? Existe o chamado de pastor, de evangelista. E ele pegou e trouxe uma coisa bíblica, que é um chamado, que é um tipo de dom ministerial, no caso evangelista, e ele acrescentou da cabeça dele talvez multidões. E aí você não pode tomar isso por verdade, mesmo estando alinhado com a palavra, você tem que ver. Cara, eu já tenho dentro de mim aqui uma nota que é que eu vou para as nações em algum momento. Eu estou até me preparando, estou fazendo aula de inglês, já tirei meu passaporte. Eu tenho isso dentro de mim, um chamado, e aí confirma, entendeu? Bate o que está dentro de você com o que vem fora. Não mais apenas o que está de fora para direcionar a gente. Certo? É verdade, é isso mesmo. A gente não deve ficar buscando profecias, mas se por acaso a gente receber alguma palavra de conhecimento, é para confirmar o que o Espírito já estava falando com a gente. Se for algo novo, uma direção que, cara, nunca recebi nada disso. O cara veio falar para mim que eu tenho um ministério profético. Nunca, para mim, meu ministério é outro. O que você faz? A gente guarda na prateleira. Se algum dia Deus falar com você a respeito disso, vai, casou. Já veio lá da prateleira, tiro da prateleira e aí casou. Mas nunca ser direcionado apenas pela voz externa, porque agora nós temos um guia dentro de nós.
E aí vou para a segunda voz, que é a voz interior, ou a voz da consciência. Ele diz assim: se eu nasci de novo, a minha consciência é o Espírito Santo. Porque quando a gente fala secularmente de consciência, a minha consciência pesou. O que a gente está falando, na verdade, é uma bagagem cultural, moral, ética, que a gente já tem por ser criado dentro dessa cultura. Então, por que as pessoas, uma pessoa que nunca aceitou a Cristo, ela é lá, sei lá, ela é umbandista, ou ela é, sei lá, ela é, como chama? Budista, ou ela é outra religião qualquer. Por que essa pessoa, na hora que alguém volta o troco errado para ela, ela vai lá e devolve o troco? É o Espírito Santo convencendo ela do pecado? Não. É uma moral que ela tem, que ela foi criada, a cultura, a família dela, ela tem uma consciência do que é certo e o que é errado. Mas o que o autor está dizendo aqui é que quando você nasce de novo, essa consciência que você tinha do que era certo e errado, ela não é apenas mais essa cultura e essa moral, mas ela é o próprio Espírito Santo dizendo para você o que é certo e errado. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, segundo o autor, depois que eu nasço de novo, o que eu chamo de consciência não é mais apenas uma consciência natural, moral, ética, mas é uma consciência também espiritual, é algo que é o Espírito falando dentro de mim o que é certo, o que é errado, né? Talvez antes de nascer de novo, eu falar alguma coisa para alguém ou deixar de ajudar alguém não pesava a minha consciência, mas à medida que eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com o Espírito Santo, passa a pesar, porque é o Espírito falando: você devia ter feito tal coisa, você devia ter falado tal coisa, você devia ter ajudado. Então, quando a gente nasce de novo, essa consciência ganha um novo significado. Não é mais uma coisa almática, natural, mental, racional, mas é o próprio Espírito Santo soprando dentro de nós. É incrível que é instantâneo, né? Acaba de acontecer, vem na sua cabeça. Você devia ter feito assim, você devia ter falado aquilo, você não deveria ter feito isso, na hora. Ele até fala: a consciência pesou, corrija imediatamente. O homem segundo o coração de Deus, que era Davi, não era o cara que não errava. Era o cara que errava e quando tomava consciência do erro se arrependia. Você lembra quando ele fez aquela munganga lá, que ele saiu com a mulher casada, mandou matar o filho, o marido? Ele não tinha caído ele não tinha caído. Lembra? Davi não tinha o espírito dentro. Ele vivia na época da lei. Ele tinha o espírito sobre, em alguns momentos. Ele não tinha caído em si de que ele estava fazendo uma coisa tão grande, que teve que o profeta ir lá e contar uma historinha para ele. E ele falou: nossa, que desgraçado esse cara, hein? Imagina, olha só. Aí o profeta falou: é você esse aí, cara. E quando ele percebe, aí ele rasga as vestes dele, aí ele se prostra. Ou seja, o problema nosso não é errar, gente. O problema é quando errar, não corrigir, não pedir perdão, não mudar de rota imediatamente. Porque se o Espírito está dentro de nós, ele traz a nossa consciência quando a gente erra, né? E a gente precisa instantaneamente mudar de direção, mudar de rota, reconhecer o erro. Verdade. E o que vocês acham, gente? Qual que é a diferença, para a gente não estender muito, que as outras vozes são rápidas. Qual que é a diferença, na opinião de vocês, desse testemunho interior e dessa voz da consciência, a voz do Espírito, ou voz suave, ele fala, né, do Espírito? O que vocês acham? O que vocês entenderam aí da diferença dessas duas vozes, dessas duas formas de ser guiado, a primeira e a segunda? Olha, para mim ainda ficou meio confuso. É difícil separar os dois, né? Então,
parece a mesma coisa, mas não é. Então é um pouco difícil de entender. O que você acha, Suelen? Tá mutado. Eu acabei nem respondendo porque também tem essa dificuldade ainda. Tá. Então eu vou tentar dizer o que eu acho aqui. A primeira, gente, não é uma voz. A primeira é uma impressão. É uma falta de paz ou uma paz. A segunda é uma voz. Não sei se já aconteceu com você, de você ouvir como se fosse alguém falando com você. Ou você mesmo conversando com você, sua própria consciência. De, tipo assim, não faça isso. É como você conversando com você mesmo. É um diálogo, mas é como se você pudesse escrever esse diálogo. Dá para você passar para um papel aquilo que você ouviu nessa conversa, ou aquilo que você conversou com você mesmo. Na primeira voz, na primeira forma, não dá para escrever, é uma impressão. Eu falei para vocês, é até difícil de explicar o que é isso. Difícil de colocar isso em palavras, porque é um sentimento que vem, é uma falta de paz ou uma paz. E na segunda é uma voz. É como uma conversa de você com você mesmo. É como a sua consciência falando, não faça. Ou a sua consciência falando, fale tal coisa. Deu para entender a diferença? Uma é uma impressão e a outra é como uma voz. E eu tenho algum... Eu também noto que às vezes eu estou orando em línguas e a gente sabe que a oração em línguas é do espírito e a alma fica infrutífera. Então eu posso estar orando em línguas e minha cabeça está pensando outra coisa. É por isso que a Bíblia diz, traga os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então às vezes eu estou orando em línguas e eu começo a ter pensamentos a respeito de coisas. Eu tenho um testemunho pessoal, uma impressão pessoal que o momento em que eu oro em línguas, eu estou me conectando com a fonte e me vem ideias, cara. Ideias de empreendimentos, me vem à mente pessoas por quem eu preciso orar, para quem eu preciso falar, conexões, sei lá, as coisas acontecem. É como se o cérebro começasse, é igual, sei lá, você toma uma droga. E você já viram aquele filme Limitless? O cara toma uma droga e a cabeça dele começa a fazer conexões, e ele começa a ter ideias, e as coisas começam a acontecer. Para mim, oração em línguas funciona assim. Nem sempre. Às vezes eu estou orando em línguas e não vem nada. Mas às vezes eu estou orando em línguas e me vem ideias de coisas que eu preciso fazer, de pessoas que eu preciso falar. Me vem ideias de coisas. É como se eu tivesse conectado à fonte e começasse a vir impressões. E às vezes, quando eu estou orando em línguas, eu faço diálogos comigo mesmo. E eu entendo que é o Espírito falando comigo. Mas não é uma impressão. É como se eu pudesse escrever o que ele está falando. Não é muito comum disso acontecer, tá? É como se ele dissesse assim, eu vou te levar a lugares em que você nunca imaginou. Por exemplo, então eu estou orando em línguas, enquanto eu estou orando em línguas, passa na minha mente assim, eu vou te levar por lugares em que você nunca imaginou. Isso, para mim, é essa voz suave do Espírito. Se eu não estivesse orando em línguas, podia achar que era a minha imaginação, que era a minha própria consciência. Mas eu até convidei outras pessoas para participar comigo para dar o parecer delas, de como é para elas isso. Porque isso, como a gente conversou, é uma impressão pessoal, né? Cada um desenvolve isso do jeito que entende. Então, para mim, o meu testemunho é esse, dessa diferença, tá bom? Oi, Thay, boa noite. Tudo bem, querida? Essa é a Tayana, gente. Cheguei atrasadinha, mas estou bem, graças a Deus. Prazer, pessoal. Bom, então, querem comentar sobre isso? Com relação a línguas, Gustavo, é bem delicado, né? Falar, porque é muito pessoal de cada um. Quando você está falando, Deus trabalha de forma diferente, o Espírito trabalha de forma diferente com cada um, né? Foi uma coisa que a gente conversou desde o início agora, do vídeo.
Mas, olha, adoraria também ter essa experiência, falar em línguas e faça empreendimento YX, vá para essa direção, legal. Agora, geralmente só vem pessoas na minha frente, então é Você até vê engraçado. pessoas? É, Pô, é a forma que Deus fala com você, alguma coisa com então essas pessoas. assim, eu falava, nossa, tô ficando maluca, daí, Não, mas enfim, talvez você está intercedendo por elas naquele momento. Ou Deus te traz à é, mente para você orar por elas no natural. Ou alguma coisa. Não é à toa, não é à toa. Com certeza. Agora, o que é, como você precisa afinar, né? exato. E uma coisa que eu achei interessante que eu comentei com a Ju, até eu segurei 2 vezes para falar, que é uma parte também que se fala no livro, quando o Kennedy ele está numa determinada igreja e ele vê uma pessoa, toda vez naquele culto, ela falando em línguas, tal, ele dá o exemplo, só que o ambiente começa a se esfriar, começa a gelar o local, né? Daí depois a própria pessoa tem aquela consciência, vai conversar com ele e ela se toca que ela está fazendo de uma forma errada, alguma coisa assim, porque ela não está sendo conduzida nem guiada pelo espírito, né? Ela cai em si. E isso eu achei muito bacana também, porque é um meio da gente estar discernindo quando a gente está dentro de uma casa de oração, num templo, e a gente sabe que tem pessoas que elas não conseguem se manter, né? Elas começam a falar em línguas e, enfim, sai delas, né? Às vezes a pessoa não se controla, não sei se é essa palavra. Entendi. Você fala que a pessoa começa a manifestar sinais escandalosos, assim, gritar, Exato, pular. Isso. Eu não ia entrar nesse A detalhe, mas palavra como... diz que o espírito é submisso ao profeta, né? Uhum. Então, pode ser Deus causando essas manifestações? Pode. Mas a pessoa poderia evitar essas manifestações? Também poderia. Né? Ninguém manifesta. Isso são manifestações do Espírito, são. Mas ninguém manifesta se não houver uma autorização da pessoa. O Espírito Santo ele já mora dentro de nós. Ele, diferente de demônios, ele não nos toma. O demônio toma o corpo das pessoas e toma o controle do corpo das pessoas. O Espírito Santo não faz isso. Ele faz sim alguns sinais mediante a nossa aprovação, né? a nossa autorização, já que o corpo foi dado a mim por Deus, para eu cuidar. Então, nenhuma manifestação pode vir se eu não permitir. Agora, se eu falar, Espírito Santo, faz o que você quiser aqui, e ele quiser fazer um regaço, e você permitir, nada contra. Concorda, discorda ou não quer discutir o assunto? Fala, Ju, melhor. Essa situação, né, é que às vezes a pessoa pode agir por impulso, né, por ela mesma e não ser o Espírito Santo guiando, né? Acho que foi isso que eu entendi no livro. Porque quando é o Espírito, não é para o ambiente se esfriar. Pelo contrário, né? É para pegar fogo. Uhum. É para contagiar as pessoas. E ali, naquela situação, ela reconheceu que ela estava agindo por ela e não pelo espírito, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discernir também, se nós estamos agindo por nós ou pelo espírito. Uhum. E voltando um pouquinho ao assunto, né? Eu não me lembro se eu tive experiências assim, orando em línguas, mas eu tenho direto pensamentos, ou durante uma pregação, ou durante um louvor, ou durante uma oração, vem uma pessoa para eu orar, vem alguém que pediu oração, ou vem uma situação, tipo, faça isso para aquela pessoa, leve algo para aquela pessoa, e as pessoas vêm na minha mente, as situações vêm na minha mente, e eu creio que é o Espírito Santo, né? Falando comigo. Sem dúvida. Creio também. Tá, e qual uma palavra para você definir o livro? Você que chegou atrasadinho, a gente fez essa pergunta no começo. Eu não tenho uma palavra. Eu acho que esse livro ele foi meio desafiador para mim.
porque ele confronta muitas das coisas que eu acredito. Então, tô aprendendo a lidar ainda com ele. Você terminou já? Terminei. É difícil. Então, uma palavra é conflito para você. Conflito total. Beleza. A gente já está na terceira linguagem já, de 4. E essas linguagens são rápidas. Você chegou no finalzinho. Então, a próxima voz que ele fala é a voz audível do Espírito. Que é quando você ouve mesmo, faça tal coisa. Eu nunca ouvi. Ou, na verdade, o testemunho que eu escutei já de pessoas foi a pessoa falando uma palavra. Um amigo me disse que ouviu audivelmente Deus dizer chega, ou acabou, uma coisa assim, mas uma palavra só. Eu já ouvi também gente dizer que ouviu Deus dizer não. Me parece que é como se exigisse uma ação mais vultuosa de Deus para impedir alguma ação nesses dois casos que eu falei, né? Então eu nunca ouvi a voz audível de Deus e é a menos comum de acontecer, e ele até orienta que a gente não deve pedir vozes, né? Ele dá exemplo de uma tia que ficou maluca, né? Que queria ouvir vozes e porque a Bíblia diz que no mundo existem várias vozes. Então, quando a gente ora em português, o reino espiritual está ouvindo, então, você quer ouvir vozes? O capiroto vai falar besteira no seu ouvido, pode falar para te confundir, né? Então, essa voz audível não tem segredo, é quando a gente ouve a voz de Deus, não devemos buscá-la, ela é bem pouco comum de acontecer. Não devemos buscar vozes, no mundo há várias vozes. E se você ouvir essa voz, se por acaso você ouvir uma voz, ela precisa estar alinhada com a palavra, senão não é Deus, né? Do mesmo jeito que a gente julga a profecia, a gente pode julgar essa voz também, né? Não faria sentido nenhum Deus dizer uma coisa oposta à palavra, né? Até tem um exemplo dele mesmo, né? Que a primeira voz que ele ouviu não era de Deus. E Satanás usou um versículo para falar com ele. E aí, com uma interpretação errada. E aí, logo em seguida veio a voz do Espírito Santo mostrando que não era o Espírito Santo falando, não era Deus, né? Era Satanás. E ele conseguiu ter esse entendimento. E é muito complicado mesmo. Quando eu estava lendo esse livro, que eu cheguei nesse capítulo da mulher louca aí, aconteceu isso com uma amiga minha, muito chegada. Ela, assim, é uma amiga da família, né? E ela começou a pirar, ouvindo a voz de Satanás, pensando que era Deus que estava falando com ela. E era nítido, nítido o que estava acontecendo com ela. Quando eu li esse capítulo, eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo com ela. Né? E eu já comecei a orar por ela, e todos estamos orando ainda. Ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica, já está melhorando, mas precisa passar agora por um processo de libertação, porque ela deu mesmo ouvidos à voz de Satanás e ela sempre orava pedindo para Deus falar com ela, para Deus falar, e aí Satanás usou isso. Então, é muito sério mesmo. Eu fiquei impactada com a maneira que Deus falou com o Kenneth, né? Tanto uma voz audível quanto visível, né? Ele viu Jesus. Que situação maravilhosa, né? Mas ele falou que isso aconteceu uma vez, depois não aconteceu mais. Então, é da vontade de Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz, né? Exato. Então, a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Se ele quiser, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, vai ser um milagre. A gente vai testemunhar algo maravilhoso. Mas ele está falando conosco através do testemunho interior da voz do Espírito, né?
E a palavra, né, já é uma grande coisa. Quanta coisa tem na palavra para a gente ser guiado, né? Que manual extenso que já é a palavra. Então, eu achei que eram 4 vozes, mas são 3, na verdade, que ele lista mesmo como vozes, é o testemunho interior, é a voz suave do Espírito e a voz audível. Aí depois ele vai falar de profecia, sonho, mas ele não chama de vozes, né? Sobre profecia a gente já comentou, que eu tenho que julgar a profecia e tenho que concordar com algo que já veio. E aí eu anotei aqui, quando ele fala de instruções, então, para treinar o Espírito, já que a gente nasce sendo guiado e aprende, se desenvolve a ser guiado pelo natural, e a gente, quando nasce de novo, precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a nos desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa treinar o nosso espírito, né? Então ele fala aqui 4 passos para eu treinar o meu espírito. Meditar na palavra de Deus, que não é apenas ler, né? Meditar na palavra original, lá de Josué 1, que ele fala, medita nela de noite, não te aparte dessa boca o livro desta lei e tal. Esse meditar tem um sentido de ruminar, que é eu leio, eu raciocino, eu leio de novo, depois no fim do dia eu leio de novo, eu passo o dia pensando, é isso, é ficar matutando, isso é meditar na palavra, matutar na palavra. Depois, entendi alguma coisa da palavra, praticar. Algum filósofo, não sei quem, vai dizer, ou não sei se é filósofo, se é pastor, onde foi que eu ouvi, melhor um versículo que você aprende, pratica, do que saber tudo de cor e não praticar nada. Saber um monte de coisa e na hora de praticar, nada. Então, uma sugestão legal, especificamente para isso, é Provérbios. Leia Provérbios, um capítulo por dia. São 31 capítulos. Pega um mês de 31 dias, como outubro ou dezembro agora, ou leia 2 capítulos e leia no mês de 30 dias, sem problema. Mas procure praticar esses conselhos, né? Provérbios são conselhos práticos, né? Pega, lê o capítulo e procura praticar um versículo do dia. Isso é praticar a palavra. A fé sem obras é morta, né? Não adianta eu crer se eu não praticar. Aí no 3 ele fala, dar o primeiro lugar à palavra. O que é isso? É crer mais no que a palavra diz do que o que as circunstâncias externas estão dizendo. Então, se a Bíblia diz que ele não me deixaria faltar, se a Bíblia diz que a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, que tanto querer quanto efetuar, tudo isso aí são versículos que apoiam para dizer que não vai me faltar. Não vai me faltar o que comer, não vai me faltar provisão. Então, quando eu olho para uma falta, aqui está uma falta materializada, isso aqui é uma falta, tá? Quando eu olho aqui para essa falta, o que é mais real? Essa falta ou a palavra que diz que eu sou suprido? A palavra precisa ser mais real para mim que essa falta. O reino espiritual subexiste com o reino natural. Hebreus 11:3 vai falar isso. Tudo que se vê passou a existir do que se não vê. Logo, essa provisão, ou seja lá o que for que a gente está falando, um dia ela vai se materializar. Mas talvez antes de se materializar, ela já é verdade em espírito. Então, se ela já é verdade, ela já é real. O reino espiritual é mais verdade que o reino natural. Porque o reino natural, isso aqui, ó, se eu enterrar, daqui a 100 anos não existe, acabou. O reino espiritual, não. O reino espiritual é eterno, é para sempre. Então, é olhar para uma circunstância e comparar com o que a palavra diz e ficar com o que a palavra diz. Isso é dar o primeiro lugar para a palavra. Dar primazia para a palavra. Não é negar a realidade, né? Principalmente quando a gente fala sobre cura, existe um sintoma de que eu estou doente, mas a Bíblia diz que eu sou curado. Então eu não vou negar o sintoma. Não é que o sintoma não existe. O sintoma existe, o sintoma está lá, eu vou tratar, eu vou tomar remédio, eu vou no médico, mas eu não vou deixar de crer que
alguma hora precisa se manifestar, porque a Bíblia é verdade. A palavra é real. Tomar remédio não é deixar de dar primazia à palavra. Ir ao médico não é deixar de dar primazia à palavra. Ir ao médico e tomar remédio é ser prudente. Mas eu continuo crendo que a palavra é real e que o que ela diz é verdade. Isso é dar o primeiro lugar à palavra. Então, por exemplo, de novo, com o exemplo de cura, quando existe uma detecção de uma doença, o que é dar primazia à palavra? Primeiro de tudo, antes de ir no médico, antes de tomar remédio, é orar por cura. Crer na cura. Declarar a cura. Depois, não deu certo, aí eu vou no médico. Por quê? Porque se a Bíblia diz, Isaías 53, que ele levou sobre si todas as dores, eu preciso crer que isso é verdade. E agir nisso em primeiro lugar. Depois eu vou ver. Que aí, claro, para cura existem um monte de fatores. Né? Falta de perdão impede cura. Falta de fé, ou pequena fé impede cura. Um monte de coisas. É um negócio super complexo, né? Mas é só para dar o exemplo. O que é dar primazia à palavra? Primeiro vem o que a palavra diz, depois as coisas naturais. Ficou claro? Concordam? Discordam? Não quero discutir o assunto. Eu acho legal. Na verdade, eu nunca tinha feito isso antes, mas lendo aqui, eu aprendi a não pedir, a agradecer já por aquilo. Que no livro ele fala muitas vezes de, em vez de você pedir, já agradece por aquilo. E eu acho que liga bem isso ao que você está falando. É porque Marcos 11, que é onde ele ensina a oração da fé, ele vai falar que quando, no verso 25 ou 26, quando orar, creia que recebeu. Se eu recebi, Deus me dá uma borracha. Não, tá aqui a borracha. Deus me deu. Só que essa borracha não virou matéria, ela tá só espiritual. Mas é minha. Porque se tudo que existe passou a existir do que a gente não vê, mas quando eu pedi, eu criei que recebi a borracha. Só que ela não se materializou. Então, se eu já recebi a borracha em espírito, no reino do espírito, que é mais real que o natural, já é minha, o que eu faço? Pai, obrigado pela borracha. Pai, obrigado pela borracha. E quando eu faço isso, eu vou com a mão da fé no espiritual e trago para o natural. Eu acelero o processo do natural. Faz sentido? Total, a gente para de pedir e passa a agradecer. Exatamente. Romanos 4 também fala a respeito de Abraão, o pai da fé, né? Os judeus vão considerar Abraão o pai da fé. E o pai da fé foi quem primeiro Deus ensinou a respeito de fé no livro de Gênesis. Ele vai lá e ensina, Abraão, você será pai de multidões. Uns anos depois ele fala, Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas, dá alguma coisa para Abraão visualizar. E por último, ele fala, Abraão, você não se chamará mais Abrão, e se chamará Abraão, que significa pai de multidões. Então imagina, toda vez que Abraão tem que se apresentar para alguém, ele fala, oi, tudo bem, pai de multidões. Ele manda Abraão falar de uma coisa que não aconteceu, como se já acontecesse. Ele não fala, Abraão, serei pai de multidões. Ele fala, Abraão, sou pai de multidões. Então ele fala do futuro no presente. E aí, explicando isso, Paulo, no capítulo 4 de Romanos, no verso 16, 17, 18, 19 e 20, vai dizer, Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E aí, dando o exemplo de Abraão, ele fala, Abraão recebeu a promessa, muitos anos depois a promessa foi se concretizar, e ele não deixava a dúvida bater nele e ficar, mas ele se fortalecia dando glória a Deus. Então ele falava, glória a Deus, porque eu sou pai de multidões. Glória a Deus, porque um dia meu filho vai chegar. Glória a Deus, porque as nações serão benditas por causa de mim. E ele ficava falando o que não era ainda como se já fosse. E isso era o que ele fazia, e isso o fortalecia até que ele visse materializada a promessa. Saímos completamente do livro aqui, mas amém. Mas... direção do Espírito aqui. E por último, o quarto passo é obedecer instantaneamente à voz, que é o que eu falei. Sentiu uma impressão aqui, atravessa a rua, liga para fulano,
ora por tal pessoa, fala tal coisa, arranca todo o dinheiro que você tem na carteira e dá para o Zé da esquina que você nem conhece. Qualquer impressão que venha, obedeça imediatamente, porque assim você vai aprender a desenvolver e Deus sabe que pode confiar em você e te dar tarefas maiores que você vai seguir. Amém? Estamos discutindo o livro e eu estou falando amém, como se a gente estivesse numa aula, mas amém. Mas Gente, amém é que assim seja. assim seja. É isso que eu anotei aqui. O que vocês querem fazer? Vocês querem comentar mais? Vocês querem ler algum trecho do livro que vocês grifaram, que marcou vocês? Eu só queria dizer que não só esse, como todos os livros, têm sido muito esclarecedores, né? Acho que está ampliando assim a visão, o conhecimento e tem sido muito bom. Então a curadoria tem sido bem feita. Obrigado pelo elogio. Eu gosto muito do Reagan porque ele é muito detalhista, né? Ele é assim, ele tem um ministério de ensino mesmo. Esses livros ensinam pra gente e transcrevem a Bíblia. Então a gente não precisa ficar andando com a Bíblia junto para pesquisar, né, o que está falando. Então a gente consegue aprender bastante lendo os livros do Reagan. Eu acho que ajuda a desconstruir muitas coisas que a gente já vivenciou ou passou por situações, sabe? E da maneira bem clara a qual ele coloca. Então, faz aí você parar, pensar, refletir em cima de tudo também e começar a seguir, né? De acordo com o que ele fala. Como ele mesmo já citou várias vezes, né? Existem vários livros, várias pessoas que escrevem, mas nem todos são convenientes, nem todos vêm de encontro com aquilo que está realmente na palavra. Nem sempre o autor coloca. E ele é um desses que colocam a palavra certinho junto, né? Adequando, né? Gosto bastante desse autor. Gente, vocês têm alguma frase aí para destacar? Eu grifei quase o livro inteiro. Não posso compreender a Deus mediante os meus sentimentos. Compreendo-o mediante aquilo que a palavra diz a respeito dele. Por exemplo, né? Hoje eu fiz uma oração, mas eu não senti que eu fui ouvido. O que é isso? Será que ele não me ouviu? 1 João capítulo 5 fala: se eu oro, eu tenho certeza que ele me ouve. Se eu oro alinhado com a palavra, eu tenho certeza que ele me ouve. E se ele me ouve, eu tenho certeza que serei atendido. Então, se eu estou orando, não importa se eu estou sentindo, se eu tenho uma impressão de que ele não está me ouvindo. Se eu tenho uma impressão de que minha oração não passou do teto, como algum crentez vai dizer. Não importa o que eu estou sentindo. Se a palavra diz que ele me ouve, é porque ele me ouve. Um dia que eu estou me sentindo sozinho, nossa, cara, parece que o Espírito Santo me abandonou. Tô aqui, uma tristeza, uma dor no coração. Se a palavra diz que ele estará sempre comigo, então ele está sempre comigo. Então é isso. Os nossos sentidos são mentirosos, né? Aquele texto que diz: enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. Ele pode estar falando de espírito se for no Antigo Testamento, né? Depois que a gente nasceu de novo, que a gente é um espírito só com Deus, nosso espírito não pode ser mais enganoso, mas a nossa alma é. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, às vezes elas nos traem, né? Às vezes a gente tem impressões que não é bem aquilo que está se passando, né? Quantas vezes a gente não acha que, nossa, achava que fulano não gostava de mim,
sentia que tinha alguma coisa, fulano não gostava de mim. E você vai ver, não tem nada disso, né? Então, a gente precisa andar pelo que a palavra diz e não apenas, ou principalmente, dar primazia para a palavra e não para o que a gente sente. E se eu puder resumir o que a gente conversou aqui, é um processo, né? Um processo que não é trivial, porque se fosse trivial, ninguém fazia nada errado, todo mundo estava sendo guiado o tempo inteiro e só ninguém fazia investimento errado, não perdia dinheiro, ninguém namorava gente que não devia e largava, todo mundo casava com a primeira pessoa que namorasse. Não é trivial ser guiado por Deus. É tanto que Romanos 8,14 diz: os filhos são guiados e não... Perdão, diz, aquele que é guiado é filho, e não diz os filhos são guiados. Significa que tem filhos que não são guiados, mas aquele que é guiado demonstra que é filho. Ser guiado vem primeiro do que ser filho. Então, se eu sou guiado, eu deixo claro para as pessoas, é uma evidência de que eu sou filho. Mas tem muito filho que não é guiado. Quantos crentes vocês conhecem que só está dando cabeçada aí? Ou católico, né? Para filho de Deus, aceitou Jesus. Que está dando cabeçada aí, só fazendo decisão errada e tudo. Não é trivial ser guiado por Deus, não é trivial. Mas é um aprendizado, é um crescimento, né? Se eu puder resumir o que a gente falou, é um desenvolvimento e é afinar para cada um de nós como Deus fala com a gente em particular, que não é igual para todo mundo, né? E acho que esses passos ajudam bastante também, né? Ler na palavra, entender quando é a voz dele, quando não é, julgar as profecias pela palavra, meditar na palavra. No livro mesmo ele fala, né, que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que lutar com o corpo e com a carne. Que não se converte. Falamos disso. Dar o primeiro lugar à palavra, o item 3, e obedecer instantaneamente à voz. Isso é o principal. Recebeu tem uma impressão, cara, faz tal coisa, faz, velho. Faz porque você está crescendo o seu nível de intimidade com Deus, sua capacidade de ser direcionado por Deus, quando você segue as direções instantaneamente, né? Quem é o pai que gosta de ser desobedecido? Nenhum, né? Agora, se você pode obedecer, se o seu filho te obedece, você prefere que ele obedeça imediatamente ou que ele fique fazendo manha? Você quer que ele obedeça imediatamente. Então, agradar o pai é obedecer imediatamente os comandos. Né, mamãe? Quer falar, dar um exemplo? Não cheguei nessa fase ainda. Mas eu queria me despedir, gente, de vocês, que a Sofia tá morrendo de sono aqui. Vamos terminar já. Obrigado, gente. Foi um prazer. Espero que tenha sido bom a leitura do livro e que tenha sido bênção para vocês e tenha acrescentado na vida de vocês. Amém? Obrigada, gente. Beijo. Boa semana. Boa semana não, porque a gente não se vê semana que vem, né? Eu falo isso no estudo. Então, fiquem com Deus. Dúvidas, tristezas, me mandem mensagem. Tamo junto. Obrigado pela participação de vocês. Satisfação poder tê-los no clube e participativos. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, beijo.